Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de estudo da Palavra de Deus. Aqui nessas aulas nós temos o foco na palavra. Nosso objetivo, o meu objetivo e o objetivo de Deus a partir das Escrituras é que nós estudemos melhor, com mais profundidade, a palavra que ele nos deixou. Então, antes de nós darmos continuidade à nossa linha de raciocínio, precisamos relembrar um pouco do que nós vimos nas duas últimas aulas. Foram aulas introdutórias, aulas onde eu apresentei alguns conceitos que serão conceitos gerais para nos auxiliar nessa caminhada. Falamos bastante sobre o processo que a sua mente tem que adotar para com as escrituras, que parte então do texto, depois nós temos o estudo do texto, a partir do estudo nós encontramos a ideia e a ideia nos apresenta, nos traz implicações e aplicações. Então, essa basicamente foi a ideia que foi passada nessas duas primeiras aulas. Espero que você já esteja praticando no seu dia a dia, já esteja praticando nas suas devocionais. E então, a partir daqui, nós iniciaremos, nós daremos continuidade a essa linha de raciocínio, agora com um novo ponto, falando um pouco sobre a Bíblia e o texto. Coloquei um subtítulo, algumas observações sobre as traduções. É importante a gente falar sobre traduções, porque nós vivemos num país onde, graças a Deus, temos facilidade de acesso, temos diversas línguas, né? Diversas línguas não, desculpa, diversas traduções, diversas versões de traduções da Bíblia, e no meio de tantas traduções, às vezes nós podemos pensar, poxa, qual será que é a melhor? Qual que é a mais próxima do texto bíblico? É uma pergunta que com certeza você já fez, porque eu já me fiz, né? Qual tradução é a tradução mais parecida com o texto original? Espero conversar um pouco a respeito dessas questões na aula de hoje. Falando um pouco sobre a tradução, é importante termos em mente a Bíblia não foi escrita em português ou em inglês. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego. Essa informação já é muito relevante em si. Nós sabemos que o hebraico usado na Escritura, na Palavra de Deus, é um hebraico antigo, não é o hebraico que você conhece hoje em dia, certo? Principalmente o grego também, né? O grego usado no Novo Testamento, como alguns teólogos colocam, era o grego de feira. O que eu estou querendo dizer como grego de feira? Era o grego do dia a dia, era o grego, se você é estudante de línguas originais, você sabe, é o grego koiné, né, como nós chamamos, mas a ideia é que era uma linguagem facilmente assimilada por qualquer um que ouvisse. E esse grego koiné, esse grego de feira, né, como alguns colocam, não é o grego usado hoje em dia na Grécia. Então nós estamos lidando com uma mensagem, com a revelação de Deus que foi dada ao mundo, que foi dada aos judeus, que foi dada aos gentios, numa linguagem que nós não conhecemos e não temos tanta familiaridade com ela como o inglês que eu coloco, como o espanhol, que é uma língua hoje em dia muito conhecida e muito falada. Então, nós precisamos ter isso em mente para começarmos a falar sobre traduções. Pode parecer uma informação sem muita importância, mas na verdade ela apresenta um ponto fundamental para o estudo da palavra de Deus. Espero que você esteja acompanhando o raciocínio comigo. A tradução é um processo que, em alguns casos, pode trazer alguns problemas. Vou colocar aqui alguns exemplos, na verdade, um exemplo, né, de uma tradução do português para o inglês que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Vermelho, né, a palavra vermelho, nós traduzimos para o inglês como red. Não tem muito segredo, né? Red só pode ser vermelho, não tem outra tradução possível. Só que algumas palavras, algumas expressões não acontecem de maneira tão fluida. Perceba, estou com saudade de você. É uma frase que nós conhecemos aqui no Brasil, que nós usamos. É uma frase que qualquer um que fala o português sabe o que quer dizer. Estou com saudade de você. Só que para o inglês nós não temos a palavra saudade. Não existe uma tradução exata
para a palavra saudade. Então, geralmente, usualmente, quando vai ser traduzido estou com saudade de você para o inglês, eles colocam I miss you. O que quer dizer I miss you? Eu sinto a sua falta. Então perceba que sentir saudade é uma coisa, sentir falta é outra coisa. Sentir saudade, nós brasileiros entendemos a diferença porque nós temos as duas palavras. Você dizer que sente saudade, alguém envolve um afeto, envolve um carinho maior do que você dizer eu sinto a sua falta. Poxa, fulano, senti a sua falta hoje na aula, senti a sua falta na igreja. Poxa, senti saudade de você enquanto eu estava na igreja. Percebe? Não sei se na sua mente essa ideia é tão clara quanto é na minha, mas com esse exemplo eu quero deixar claro uma coisa. A linguagem original da palavra de Deus, as linguagens, né? Os dialetos, as línguas que foram usadas, se perdem muito nessa questão da tradução, porque muitas palavras possuem um campo semântico. O que é o campo semântico? Aquele campo das possíveis interpretações, dos possíveis significados. Muitas palavras possuem um campo semântico muito vasto. Se você pega, por exemplo, a palavra logos, que é uma palavra bem conhecida, né, dos cristãos, ali aparece em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, né? No início era a palavra, ou no início era o verbo, ou existem outras traduções, mas esse palavra, esse verbo, são aproximações da palavra grega logos. E se você pega a palavra logos para entender o que ela quer dizer, qual o seu significado, você vai ver que ela possui, a grosso modo, pelo menos 15 possibilidades de interpretação. Quando você pega a palavra logos para pesquisar num dicionário de teologia, eu tenho esse dicionário aqui, eu poderia até mostrar, mas não está fácil agora. Posso mostrar numa outra ocasião. A palavra logos, para o autor explicar o que ela quer dizer, para ele tentar, de certa forma, esgotar as possibilidades da palavra logos, ele usa mais de 30 páginas. Então perceba, uma palavra que precisa ser explicada com mais de 30 páginas. É claro que ele não explica um significado só, ele tenta explicar o seu uso na filosofia, o seu uso na sociedade em geral, mas é uma palavra que traz muitas possíveis traduções. E isso acontece muito nas demais palavras que nós conhecemos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, não é fácil. O processo de tradução necessariamente envolve algo chamado interpretação. De qualquer modo, não tem como fugir. Uma tradução da Bíblia para qualquer outra língua que não seja a sua língua original é necessariamente uma interpretação. Um conjunto de estudiosos da língua, um conjunto de hebraístas, um conjunto de pessoas com facilidade no grego se reúnem e eles discutem texto a texto quais podem ser as melhores possibilidades para os textos que estão sendo estudados. Então, tenha isso em mente. Muitas vezes nós vamos nos deparar com passagens que você vai ver que numa versão está de um jeito, em outra versão está do outro. Poxa, será que uma versão é melhor que a outra? A gente chega nesse ponto mais para frente, ok? Mas espero que você esteja comigo, esteja acompanhando e vamos lá. Falando um pouco sobre tradução. Temos diversas traduções diferentes na língua portuguesa. Uma dica valiosa para se entender um texto com o devido esmero é ler o texto em mais de uma versão. Já falei aqui para vocês, eu gosto muito de usar a King James. É a minha versão de cabeceira, a versão que quando eu quero ler a Bíblia sozinho, eu leio a King James. Eu gosto da linguagem dela. Só que muitas vezes, ou quase todas as vezes, que eu vou dar uma aula, que eu vou dar um sermão na igreja, eu uso a NVT, porque a NVT é uma linguagem mais acessível. A King James me traz verbos, me traz palavras com
com uma riqueza muito maior. E não estou dizendo que a NVT ou que outra versão mais fácil não tenha riqueza, mas eu estou dizendo que o texto da King James é um texto muito mais rebuscado. Eu acho que era essa a palavra que eu estava procurando. Já a NVT não, traz um texto com uma linguagem muito mais tranquila. Então, quando eu subo no púlpito para pregar, quando eu estou à frente de uma sala para dar aula, eu quero que os meus ouvintes compreendam o que o texto bíblico está querendo dizer. E qual a forma mais fácil? Usando uma versão mais clara, uma versão mais acessível. Então, mas quando eu vou estudar, eu estudo tanto na King James quanto na NVT. Se você pegar minha King James e a minha NVT, muitas passagens estão sublinhadas do mesmo modo. Às vezes eu pego para ver o que eu tinha sublinhado em uma, para passar para outra. Eu tento deixar as duas bem parecidas nesse sentido, mas leia em mais de uma versão. Não se acostume, não se acomode simplesmente com aquela que é mais cômoda para você. Davi, eu só tenho uma Bíblia em casa, o que eu faço? Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem acesso à internet. Qualquer Bíblia você pode procurar a sua versão online, né? Acho que tem um site Bíblia Online que você encontra a maior parte das versões traduzidas para o português. E pode ser de suma importância que você tenha mais de uma versão no seu estudo, na sua devocional. A sua mente é muito mais ampliada em vários sentidos. Isso nos ajudará a entender as diferenças entre as versões, a fim de compreender qual sentido mais se aproxima com a ideia que o autor bíblico propõe. É o que eu falei, toda tradução necessariamente é uma interpretação. Então, qual Bíblia interpreta melhor aquela passagem? E isso é claro, não são todos os textos que a King James faz a melhor opção de tradução. Não são todos os textos que a NVI faz a melhor tradução, a melhor opção de tradução. Muitos textos são mais claros em outros são mais claros em outra. Existe uma uniformidade nisso. Você não vai conseguir encontrar uma versão que seja impecável. Mas, percebam, acho que eu coloquei um exemplo aqui pra gente. Romanos 5:1. Perceba essa diferença. NVI. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Legal? NVI. Aqui eu coloco a NTLH. Você visivelmente já percebe que o texto é mais longo. Tem até uma linha a mais aqui, né? Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Legal? Mais uma, NVT. Um texto maior ainda que a NTLH. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. São 3 versões diferentes, são 3 interpretações diferentes daquilo que o texto grego, né, Novo Testamento grego, nos apresenta ali no livro de Romanos. E percebam uma diferença que faz que assim, visivelmente nos salta aos olhos, além do tamanho do texto. A NVI traz a palavra justificados. Justificados. Só que a NTLH traduz esse conceito como agora que fomos aceitos por Deus. Percebe que é totalmente diferente você ser justificado e você ser aceito por Deus? Você pode falar, Davi, em última instância, traz a mesma ideia, mas justificado me parece uma palavra muito mais forte e mais bem definida do que aceito por Deus. Né? E a NVT coloca, uma vez que pela fé fomos declarados justos. Então, justificados é muito próximo com declarados justos. Só que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, parece que soa um pouco diferente das demais. São opções de tradução. Tá? Você vai se deparar com isso diversas vezes na palavra de Deus. Existem versículos, né, que, por exemplo, numa versão você vai encontrar
5 palavras, em outra versão você vai achar, poxa, aqui tem 10 palavras. O que está acontecendo? Davi, qual é a melhor versão para eu estudar? A gente já chega lá. Não existe melhor tradução. O melhor é sempre ter mais de uma em mãos. Essa é uma dica geral, é uma dica que vai te ajudar demais a estudar a palavra de Deus como ela merece ser estudada. E é sempre melhor ter mais de uma Bíblia em mãos, de uma versão em mãos, por outro fato também. O seu vocabulário, o seu conhecimento vai sendo enriquecido. Imagina que você na sua vida nunca tivesse lido livros difíceis. Você no seu jardim de infância, ali no pré, com certeza foi ensinado pelos seus professores a ter contato com literatura infantil, né? João e o Pé de Feijão, esses contos infantis que trazem uma linguagem muito mais simples. Agora imagina se você nunca tivesse sido estimulado mentalmente, cognitivamente, a ler textos mais difíceis, a encarar, de repente, palavras que você, a primeiro momento, não entende o significado. Mas você foi desafiado, a sociedade, os seus pais sempre te estimularam a enriquecer o seu conhecimento. E parece que quando a gente chega na Bíblia, a gente quer a versão mais fácil de entender. E tá bom, eu não quero uma Bíblia, uma versão com palavras difíceis. Isso é uma verdade sobre palavras difíceis. Muitas palavras difíceis são mais objetivas no seu significado. Muitas vezes a gente vê isso no campo da teologia. Existem conceitos muito grandes que se você está conversando com um teólogo, você usa um adjetivo. Eu estou querendo dizer que isso é X. E com esse adjetivo, com essa colocação, você consegue entender tudo que o outro teólogo está querendo dizer. Só que se você está falando de repente com um leigo, com alguém que não entende aquela colocação que ele faria, você precisa explicar todo o conceito para no fim chegar na mesma ideia que aquele que entenderia só com uma palavra, com uma colocação, chegaria. Então, seja estimulado a conhecer as palavras difíceis. É muito legal você ler a Bíblia e de repente se deparar com uma palavra que você não sabe o que significa, lê no dicionário, e aí você volta para o texto bíblico e aí você fala, sim, agora faz sentido. A construção verbal, a construção das orações é muito mais rebuscada em algumas versões, como a King James que eu coloquei, e as versões mais antigas também, né? João Ferreira de Almeida, aquelas primeiras e tudo mais. Mas tem essa curiosidade. É muito saudável para o seu intelecto. Nós vivemos numa sociedade onde, infelizmente, os cristãos não pontualmente, mas de modo geral, muito por conta do que nós vemos nas mídias sociais, nós vemos na TV, os cristãos são vistos como pessoas intelectualmente pobres, intelectualmente vazias, que não têm uma capacidade de raciocínio muito grande. Então, surfe contra essa maré. Vá contra essa ideia de que os cristãos não podem pensar, não podem ter ideias, não podem ser inteligentes nesse sentido. Seja desafiado a superar os seus limites intelectuais. Isso é extremamente saudável e é isso que Deus espera de nós, porque Ele não quer o nosso mediano, Ele quer que cada vez mais nós sejamos bons entendedores da palavra de Deus. Ele quer que cada vez mais nós nos dediquemos a conhecer profundamente cada vírgula, cada ponto, cada acento da sua palavra. Seja na NVI, seja na NTLH, seja na NVT, seja na King James, na Almeida 21, seja a versão que for. Dedique-se a conhecer a palavra de Deus. Esse breve ponto que foi passado aqui, o ponto sobre as traduções, é muito importante para o que nós vamos estudar daqui em diante. Legal? Eu espero que essa aula tenha sido boa para você. Se você teve alguma dúvida, se você tem algum questionamento para fazer,
pode fazer nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.